Olá, meu nome é Giovana Quezado, eu sou residente em endocrinologia do Hospital Universitário Walter Cantilde e o tema de hoje vai ser doença esteatótica metabólica associada à disfunção metabólica. Eu trouxe primeiro um caso clínico que a gente vê no ambulatório todo dia. É uma mulher de 52 anos, ela é de M2 há 10 anos, tem uma glicada de 8,4, tem um IMC de 34 e ela traz exames umas transaminases. Tem uma TJ de 52 e uma TGP de 74. E aí trouxe também um exame de imagem, que é um ultrassom, que evidenciava esteatose hepática. E aí, o que é que a gente ia fazer agora nessa situação e qual a importância de detectar isso, né? A esteatose hepática é uma doença bastante prevalente no mundo todo. Cerca de 30% da população tem esteatose hepática e a maior questão é que ela é assintomática. Então, eu tenho que fazer o rastreio ativo desses pacientes, tá? A principal hoje causa de cirrose no mundo é secundária à disfunção metabólica. Então, por isso a importância de intervir já no começo, com a fase da doença está só em esteatose, para evitar complicações futuras. E aí, como eu vou mostrar mais à frente, em 2023 e 2024, teve uma mudança da denominação e dos critérios relacionados à disfunção hepática, disfunção metabólica. E agora, o conceito é, eu tenho esteatose hepática, junto com o biomarcador de síndrome metabólica. E isso inclui o paciente é hipertenso ou trata a hipertensão, pré-diabético ou diabético, tem uma circunferência abdominal maior que 80 em mulheres e maior que 90 em homens, tem um triglicerídeo maior que 150. Ou seja, é a realidade do nosso dia a dia. Então, o paciente tem algum desses fatores de riscos, eu já tenho indicação de investigar. E aí, por que a importância de investigar isso? A principal causa de mortalidade nesses pacientes com disfunção hepática associada à disfunção metabólica é eventos cardiovasculares. Esses pacientes, eles morrem mais de eventos cardiovasculares porque eles têm mais lipidemia, eles têm mais outros eventos metabólicos. Então, cerca de 36% tem um aumento de risco de 36% para eventos cardiovasculares nesses pacientes que têm disfunção esteatótica associada à disfunção metabólica. Em relação à dominação, que foi mudada em 2023 e 2024, quando ele fala de esteatose, é a gordura no fígado. Quando tem esteatohepatite, eu tenho a evidência de gordura no fígado, mais uma evidência de inflamação ou um edema local na região dos hepatócitos. Esse esteatohepatite, ela pode ser com fibrose ou sem fibrose, e depois evoluir para um quadro de cirrose ou até um carcinoma hepatocelular. Então, a importância de eu já identificar ali no primeiro estágio de esteatose para prevenir que tenha a aceleração da doença. Aqui é só para a gente lembrar que quando eu tenho alteração dessas transaminases, claro que eu devo pensar em disfunção metabólica, principalmente no paciente que tem todos aqueles critérios de síndrome metabólica. Mas eu tenho que lembrar também dos diagnósticos diferenciais. Às vezes esse paciente ele pode ter uma esteatose hepática junto também com uma secundária ao álcool, né, que é o que a gente diz que é METAD. A mulher que ela consome mais de 20 gramas de álcool por dia e o homem com mais de 30 gramas de álcool por dia, junto com esse quadro de disfunção metabólica, eu chamo essa associação de METAD. Se o meu paciente ele tem uma ingesta diária maior de 50 gramas de álcool por dia na mulher e maior de 60 de álcool por dia, eu já considero essa doença hepática sendo alcoólica, não secundária à disfunção metabólica. E, além disso, existem outras causas de disfunção hepática, né? Eu tenho que lembrar de causas autoimunes, causas criptogênicas, que é quando eu não acho uma causa base, mas sempre excluir os diagnósticos diferenciais que eu vou mostrar um pouco mais à frente. Só para citar um pouco da fisiopatologia, eu trouxe aqui, é sempre a gente lembrar, basicamente, o que é que vai acontecer. Eu tenho um acúmulo de gordura no meu tecido gorduroso, né? Esses ácidos graxos, eles vão ser liberados. O paciente, ele tem uma maior resistência à insulina, contribuindo para o quadro de diabetes. Ele vai ter esse acúmulo de gordura no fígado, que vai propiciar um aumento do triglicerídeo, uma diminuição do HDL. Essa molécula do LDL ela vai ficar mais densa e mais heterogênica, então eu tenho uma dislipidemia mais heterogênica. Além disso, no meu tecido adiposo, eu tenho
aumento da gordura ectópica, tenham mais ácidos graxos liberados e tenham mais adipocinas pró-inflamatórias liberadas que geram um acúmulo da obesidade central. Então, basicamente, é um feedback, um ciclo vicioso que vai realimentando e vai agravando ainda mais esse quadro de síndrome metabólica. Aqui eu trouxe um artigo de 2024 de uma revista de hepatologia que ele cita os fenótipos que eu tenho que lembrar dos pacientes que têm MESOD. Então, lembrar que MESOD não é só também associado à síndrome metabólica. Eu tenho um MESOD mais relacionado mesmo à parte genética. Existem alguns genes que eles propiciam o acúmulo dessa gordura no fígado. A mais comum que a gente vai ver, que é o MESOD realmente relacionado à síndrome metabólica, e ele se entra outro fenótipo, né, que seria o MESOD metabólico, mas associado também a um quadro de lipodistrofia, que é o que a gente costuma ver também muito no ambulatório aqui. Então, só para reforçar aqui os critérios. Se eu tenho uma doença hepática esteatose, foi visto no meu ultrassom e eu tenho um ou mais daqueles critérios de síndrome metabólica, e ele não tem outra causa que me faça pensar em outros diagnósticos diferenciais, é uma doença esteatótica secundária à disfunção metabólica. Se o meu paciente ele é etilita, tem um consumo significante de álcool, eu tenho a pensar associado ou realmente ser secundário ao quadro de etilismo. Aí, como eu falei antes, né, esses são os critérios, tá? Para pensar em síndrome metabólica, lembrando que só basta um desses para preencher os critérios. Não precisam de todos, tá? E dos diagnósticos diferenciais, lembrar sempre de outras causas autoimunes, causas criptogênicas, sempre pedir sorologias também, que podem ser em quadros infecciosos ou virais. E aí, como é fácil da gente fazer esse rastreio inicial, né? A gente tem muito fácil acesso, é barato, é uma ferramenta que a gente consegue pedir com exames laboratoriais muito básicos. Eu vou pedir as transaminases, TGO e TGP, e um hemograma para a gente ver plaqueta. E a gente faz um cálculo, que é o cálculo do FIB-4, que na diretriz da Sociedade Brasileira de Diabetes, ele divide em 2 critérios, tá? Se o meu FIB-4, no cálculo, vier menor que 1,3, esse paciente ele tem uma baixa probabilidade de ter esteatose hepática. Então, ele tem um valor preditivo negativo muito bom, tá? Se o meu paciente ele tiver um FIB-4 maior que 1,3, eu devo investigar. De preferência, se tiver acesso e se for possível, com um FibroScan. Maior que 1,3 no FIB-4, ele considera como um risco intermediário e seria um alto risco, já com indicação de encaminhar ao hepato, seria um score maior de 2,63. Aqui, já partindo para a elastografia, que seria naqueles pacientes que têm um FIB maior que 1,3, né? Se na elastografia, para quem nunca viu, é um ultrassom que a gente faz, é um método não invasivo, que ele vai ver a propagação das ondas. No fígado que é mais fibrótico, essas ondas elas vão ter um índice de propagação maior. Então, quanto maior o índice de fibrose, que é visto na elastografia. Então, se eu tenho um índice menor que 8, eu tenho uma baixa probabilidade de fibrose e ele só recomenda mudança de estilo de vida e reavaliar em 2 anos. Se for entre 8 a 12, que já é entre um F2 ou F3, ele relata que é uma probabilidade intermediária de fibrose e orienta a fazer rastreio para carcinoma hepatocelular se for maior que 9,5, que já é um FIB3, excluir sempre outras causas hepáticas e já encaminhar ao especialista. E já se for maior que 12, eu já encaminho também a hepatologista e faço as outras medidas também. E aí, o que é mais importante saber? A gente vai fazer FIB-4 para todos esses pacientes que têm indicação, né? Se é um paciente que já tem um quadro de síndrome metabólica, eu vou pedir os exames para investigar. Se for maior que 1,3, o ideal seria fazer a elastografia para a gente realmente classificar esse paciente. E o principal marcador de prognóstico que vai mudar não é em relação à esteatose, é a fibrose. Então, é sempre importante intervir já no começo do quadro para evitar complicações no futuro. Lembrando que o padrão ouro seria a biópsia hepática, mas a biópsia hepática é um exame invasivo e hoje em dia a gente tem à mão os exames que você pode dizer que é elastografia com ressonância ou elastografia hepática, que é a FibroScan, que é um exame não invasível e que tem uma boa acurácia também. Aqui, só para citar, como eu tinha falado anteriormente, em relação aos diagnósticos diferenciais. Então, o ideal é sempre solicitar sorologias,
pensar como diagnóstico diferencial, causas autoimunes, colangite biliar primária, hematomacrose e outras coisas, mas eu vou direcionando pelo quadro clínico do paciente. Tá, então eu sei que meu paciente tem uma esteatose hepática, quando é que eu vou tratar, quem eu devo tratar e se todo mundo teria indicação de terapia farmacológica. Eu acho que esse é o slide mais importante da aula, né? A primeira linha do tratamento da esteatose hepática é perda de peso, tá? E uma perda de peso de 5%, ela já tem evidência de melhora de esteatose, certo? Uma perda de peso entre 7% a 10%, ela já vai melhorar a inflamação desse quadro hepático. E uma perda de peso maior que 10%, ela já tem evidência de melhora da fibrose. Então, eu posso associar as medicações para melhorar esse quadro, mas sempre associada à mudança de estilo de vida. Em relação à terapia farmacológica, né, o que a gente tem mais de mais recente? Em 2024, a Sociedade Brasileira de Diabetes colocou isso no consenso, que ele coloca, né? Se essa mudança de estilo de vida for insuficiente para atingir a meta do perda de peso, os usos dos medicamentos anti-obesidade, principalmente os análogos, eles são recomendados em pacientes que têm DM2, têm uma doença esteatótica associada e têm um IMC maior ou igual que 27. Vou falar primeiro aqui da PIL, que é o que a gente tem mais fácil acesso, é uma medicação mais barata, né, não é análogo ao PIL, e o que a gente consegue mais usar no SUS, né. Esse aqui foram estudos com a dose da PIL de 30 a 45 miligramas, tá. Esse primeiro estudo, ele fez a dose da PIL com 45 miligramas, foi visto uma redução da esteatose hepática de 58% comparada a 17% do placebo, no período de 36 semanas. Já que usando entre 30 e 45 miligramas, foram analisados pacientes no período de até 2 anos e foi visto uma melhora de fibrose. Caiu de F3 de F4 para F0 para F2. E teve uma resolução também do quadro de esteatose hepática. Além disso, foi visto que no score que eles fazem para avaliar a esteatose hepática, foi visto diminuição da atividade da doença. Então, pensando em acesso, se o paciente realmente a gente não tem como conseguir análogos, a PIL seria uma boa indicação, claro, se ele não tiver as contraindicações. Bom, aí em relação aos análogos, né? O primeiro que a gente tem é um estudo do The Lancet, que foi de 2015, que é o estudo Liam. Foi um estudo fase 2, feito com liraglutida. Esse estudo ele fez com a liraglutida na dose de 1,8 mg subcutâneo, uma vez ao dia. Foram analisados 52 pacientes, foi um estudo multicêntrico, duplo cego, e aí foi visto que 9 dos 23 pacientes que usaram a liraglutida tiveram resolução do quadro de esteatose hepática, comparado aos que usaram placebo, que foram somente 2 dos 22%, que correspondiam a 9% dos pacientes. Além disso, foi vista uma menor progressão da fibrose dos pacientes que usaram liraglutida em relação a quem usou o placebo. 9% dos pacientes que usaram liraglutida tiveram progressão da doença, comparado a 36% que usaram placebo. Além disso, como desfecho secundário, foi visto que teve uma diminuição do peso, melhora das enzimas hepáticas e uma melhora da glicada. E aí, posteriormente, seguindo nos estudos, em 2021 foi quando a gente teve o primeiro estudo, foi um estudo fase 2, relacionado a semaglutida, foi um estudo publicado no New England. Foi um estudo randomizado, duplo cego, com 320 pacientes, já com evidência de esteatose hepática com fibrose. E essa fibrose, ela no estágio F1 a F3. A dose do estudo que eles fizeram era uma dose diária de semaglutida, e eles separaram em 4 grupos. Uma parte do grupo usou a dose 0,1, a outra usou 0,2, o outro grupo usou 0,4 e o outro grupo usou placebo. Foi um estudo que teve duração de 72 semanas, e aí no desfecho primário, eles viram que teve resolução do quadro de esteatohepatite, mas não teve intervenção em relação à fibrose. Os pacientes que usaram 0,1 diário teve melhora de 40%, os pacientes que usaram 0,2 teve resolução de 36%, e os de 0,4 tiveram resolução de 59% em relação ao placebo, que foi de 17%. E aí, prosseguindo, que é o estudo mais recente, né, que foi que validou a liberação também da semaglutida pela Anvisa em 2025, foi o estudo Essence, que foi um estudo publicado no New England em 2024. Foi um estudo fase 3, usando a semaglutida
era semaglutida na dose de 2,4 miligramas semanal. Foi um estudo que, inicialmente, na primeira fase do estudo, foram feitos com 800 pacientes, que eles já tinham MESH com evidência de fibrose, que era F2 ou F3. O estudo, essa primeira fase, teve duração de 72 semanas. E aí, o que foi que eles viram? Que teve resolução do quadro de esteatohepatite, sem piora da fibrose, comparado ao placebo. 63% dos pacientes tiveram uma resolução desse quadro, comparado a 34% do placebo, mas viram também que teve uma melhora da fibrose, usando a SEMA, sem piora do quadro de esteatohepatite. Foi em relação de 37% em relação a 22% quem usava o placebo. Além disso, como desfecho secundário, teve uma redução de peso de 10% em relação ao placebo, que foi de 2%, e uma melhora das transaminases, TGO e TGP, principalmente TGP, e uma melhora dos níveis de inflamação hepática. É um estudo que ainda está fazendo a fase 2, né? A programação é terminar a fase 2, a segunda etapa do estudo em 2029 só. Aí agora, falando em relação à TZ partida, esse estudo foi o CINES, que foi um estudo que também do New England, de 2024. Foi um estudo, um ensaio clínico randomizado multicêntrico, que avaliou os pacientes no período de 2020 a 2023. Foi um estudo randomizado que ele fez na dose da tizepatida de 5, 10 e 15 miligramas e comparou em relação ao placebo. Nesse estudo, os pacientes de inclusão tinham a idade entre 18 a 80 anos, mas a média era de 50 anos, e tinham um IMC de 27 até 50 do IMC. Alguns pacientes tinham diabetes, outros não, e tinham evidência de confirmação histológica de esteatose com fibrose F2 ou F3. Os pacientes que foram excluídos do estudo eram pacientes que eram etilistas, já tinham evidência de cirrose ou tinham alguma outra hepatopatia. E aí, no estudo, o que é que foi visto, né? Teve melhora da esteatohepatite, 44% dos pacientes que usaram 5 miligramas teve resolução do quadro, 53% dos que usaram 10 miligramas e 62% dos que usaram 15 miligramas em relação ao placebo, que foi somente 10%. Além disso, além da melhora da esteatohepatite, alguns pacientes tiveram pelo menos redução de um estágio de fibrose, F2 para F1, F2 para F0. Que foi em relação de 55% de 5 miligramas, 51% de 10 miligramas e 51% também de 15 miligramas em relação a 30% do placebo. Além da perda de peso, né, que foi bastante significativa em relação ao placebo. E aí, por fim, a gente tem o resmetirom, que é uma medicação que já é aprovada pelo FDA em 2024. Ele é um agonista seletivo hepático do receptor do hormônio tireoidiano, que vai agir ali no tecido hepático, e ele também melhora o perfil lipídico. Esse estudo, que validou a aprovação, foi um estudo publicado no New England. Foi um ensaio clínico randomizado, multicêntrico, também foi duplo cego, e ele usou a dose do resmetirom de 80 miligramas e de 100 miligramas comparado com o placebo. É uma dose diária, é via oral. Foi no período de 2019 a 2021, com os critérios de inclusão. O paciente tinha uma idade maior que 18 anos, tinham pelo menos 3 dos 5 critérios de síndrome metabólica, que eu havia falado anteriormente, e já tinham feito uma elastografia nos últimos 3 meses com índice CAPA maior que 8,5. Então, já era pelo menos uma fibrose grau 2. E aí, esses pacientes foram comparados, foi no período de 52 semanas, e foi visto que teve melhora do quadro de esteatohepatite de 25,9% na dose de 80 miligramas e 29,9% com 100 miligramas, comparado ao placebo, que foi de 9%. É uma medicação que ainda não é aprovada pela Anvisa, só é pelo FDA, só que ela é uma medicação ainda muito cara e que não é, assim, acessível, né? Por fim, também foi um estudo publicado no New England, em 2024, que foi em relação à sulfaldutida, que ele é agonista do receptor de GLP-1 e glucagon. É um estudo fase 2, que foi analisado em 293 pacientes também com esteatohepatite e com fibrose F1, F3. Foi um estudo randomizado, duplo cego e multicêntrico, e as doses foram de 2,4 miligramas, 4,8 miligramas e 6 miligramas, também semanal via subcutânea. E aí, nesse estudo, o que é que foi visto? Teve melhora do quadro de esteatose
sem piora da fibrose, de 47% dos pacientes que usaram já na dose de 2,4 e 62% dos pacientes que usaram 4,8 em relação ao placebo, que foi apenas 14%. Mas além do quadro de melhora da esteatose, também teve melhora da fibrose. 34% em relação a 22% do placebo. Então, é uma medicação que ainda está em andamento, ela não é aprovada ainda, mas os estudos, assim, estão bem esperançosos. Eu vou falar isso aqui, senão não vou. Aqui, só para citar que eu trouxe também, em relação aos ISLT2, né? Tem 2 estudos, que é o estudo ELIFT, que foi um estudo feito com 50 pacientes com DM2 e doença esteatótica metabólica, que usaram empaglifosina 10 mg dia, e aí foi visto uma diminuição também da esteatose hepática, avaliado por ressonância, e também teve melhora principalmente da TGP. Esse estudo teve duração apenas de 20 semanas. O outro estudo foi o EFFECT, que foi um estudo que comparou a dapaglifosina com ômega 3, só com a dapaglifosina. Nesse estudo, foi só também um período de 12 semanas, teve melhora da esteatose hepática pela ressonância e assim como também teve melhora dos biomarcadores hepáticos. Então, é uma medicação que pode ser considerada também a ser associada na melhora dessa esteatose hepática. Em relação à cirurgia bariátrica, né? A cirurgia bariátrica, ela ainda tem espaço na doença esteatótica metabólica. Ela deve ser considerada pacientes que têm DM2, tem doença esteatótica metabólica, ainda tem um IMC maior ou igual que 35, e que a mudança de estilo de vida com a terapêutica farmacológica ainda não foi suficiente para controlar esse quadro de doença esteatótica. Eu trouxe só esse estudo em relação à cirurgia bariátrica, que é um dos estudos mais famosos, foi um estudo de 2023, feito na Itália. Foram com pacientes na idade de 25 a 70 anos, tinham um IMC de 30 a 55, e ele comparou pacientes que fizeram cirurgia bariátrica, aí ou era o sleeve ou era o bypass, com a mudança de estilo de vida. E aí o que eles viram foi, os pacientes que fizeram o sleeve, eles tiveram uma melhora de 57% da esteatose hepática e 56% dos que fizeram a Y de Roux também tiveram melhora, comparado apenas dos que tiveram mudança de estilo de vida, que foi 16%. Além disso, a probabilidade deles resolverem esse quadro de esteatose hepática foi de 3,6% maior nos que fizeram Y de Roux e 3,6%, 3 vezes maior também dos que fizeram o sleep. Lembrando que, além de toda essa terapêutica que eu falei, sempre lembrar dos outros fatores de riscos que eu tenho que controlar, né? Então, sempre avaliar nesse paciente dislipidemia, controlar quadro de depressão e sempre pedir para cessar tabagismo e evitar etilismo. Então, as mensagens finais. A esteatose hepática é assintomática, é uma doença, eu tenho que rastrear ativamente. Quem principalmente eu devo rastrear? Pacientes que têm DM2, obesidade ou algum daqueles critérios de síndrome metabólica. A fibrose ela é o principal determinante nesse quadro do prognóstico. O FIB4 é fácil acesso, é barato, então o ideal é que eu realmente faça para todos os pacientes que têm indicação. Se no meu rastreio eu tiver um FIB4 maior que 1,3, eu já tenho indicação de prosseguir com a elastografia hepática. Se for um alto risco, maior que 2,63, o ideal já é encaminhar ao hepatologista, se possível. Perda de peso continua sendo a primeira terapia para o tratamento, primeira linha. E os análogos são uma excelente opção também para terapêutica.